TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 25 de março. Você vai ver isso aqui. Prefeitura de Petrópolis prevê estruturação do transporte público apenas em 2032. Homem de 84 anos é preso por estupro de vulnerável em Petrópolis. Após mais de 20 anos, o Estado do Rio regulamenta a lei que exige guias de turismo em excursões. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, declarou que prevê a estruturação do sistema de transporte público municipal apenas em 2032, prazo considerado por eles adequado para promover uma reorganização mais profunda do sistema. Nesse período, o município avalia dar continuidade ao contrato emergencial com a empresa Transportes São Luís, responsável pela cidade das Hortênsias, que chegou ao fim em agosto de 2025. Porém, a empresa ainda opera as linhas sem contrato formal vigente. A manifestação foi apresentada em juízo e anexada à ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela prorrogação do contrato com a empresa que gere a cidade das Hortênsias, que é uma das empresas que operam no transporte público da cidade. Conforme o MPRJ, não há mais possibilidade de uma nova prorrogação dos serviços, destacando então a necessidade de novas licitações para o serviço, que inclusive eram previstas pela própria CPTrans para 2025, para que novas empresas pudessem atuar na região no primeiro semestre de 2026. O Ministério Público solicitou que o município fosse condenado a realizar uma licitação para a concessão das linhas, que atualmente são operadas pela Transportes São Luís, ou a prestar o serviço diretamente no prazo de 30 dias. Além disso, foi determinado que o Executivo apresente em juízo em 10 dias as linhas operadas pela empresa e o termo de referência para a licitação ou a manifestação do propósito de prestar o serviço diretamente. Também foi dito que, caso a Prefeitura manifeste a intenção de prestar o serviço diretamente, deverá apresentar no mesmo prazo de 10 dias um plano operacional detalhado para a execução. Para alguns usuários do transporte público, uma licitação poderia melhorar o serviço na cidade. Dependendo da empresa, acho que atuaria melhor aqui. Outras empresas eu acho que melhoraria sim um pouco. Eu acho que sim, eu acho que ia melhorar muito. Eu acho que ia melhorar bem, porque saiu uma, veio outra, parece que está pior do que a que estava aqui. A Procuradoria do município informou que a medida, se acatada, apresenta risco ao sistema. Por conta disso, foi apresentado 3 eixos de trabalho que vêm sendo formalizados pela CPTrans. O primeiro, a estruturação licitatória, onde foram apresentados um estudo técnico preliminar e o termo de referência que estão em fase de aperfeiçoamento. O segundo eixo é a continuidade do serviço público, destacando que a manutenção provisória da atual operadora, sob rígida fiscalização da CPTrans, é a única medida capaz de garantir que a população não fique desassistida. O terceiro e último eixo é a ampliação do controle e transparência. A Procuradoria diz que iniciou o processo de municipalização da gestão da bilhetagem eletrônica, permitindo o controle direto e transparente da arrecadação e do fluxo de passageiros, o que vai subsidiar os dados reais para a nova licitação. Os petropolitanos apontam diversas falhas no serviço, que vão desde o valor da passagem até a qualidade dos ônibus. Pelo preço da passagem, eu acho que a qualidade não é tão boa, né? Poderia melhorar pelo valor da passagem. Quais os principais problemas que são encontrados aqui? A quebra do ônibus frequente, né? Agora tem que dar uma melhorada, mas é bem frequente ainda, em comparação com a outra companhia, né? Mas agora deu uma melhorada até. Mas os bancos ainda quebrados, a gente encontra o banco quebrado. A passagem só vai aumentando cada vez mais, tem menos conforto, né, para os passageiros, para o povo daqui de Petrópolis.
E só vai aumentando a passagem, mais desconforto, o ônibus quebrado, entendeu? E o horário também tá ficando ruim. Anteriormente, a concessionária Transportes São Luís informou que havia formalizado a necessidade de regularização da natureza da prestação do serviço após agosto de 2025, alegando ainda que existem tratativas entre a prefeitura e a empresa para um novo termo à transação parcial, celebrado em junho de 2021, possibilitando a extensão do contrato até então vigente. A gestão também considera a possibilidade de construção de soluções no âmbito judicial capazes de reduzir custos e garantir a maior estabilidade para a prestação do serviço. Por isso, a previsão de estabilidade apenas em 2032. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, esse marco temporal pode permitir que o município avalie a adoção de novos modelos de licitação para o sistema de transporte coletivo, incluindo a possibilidade da formação de consórcios operacionais ou outras modalidades de organização do serviço. E olha, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a regulamentação da Lei Estadual de número 4.315, que trata da obrigatoriedade da presença de guias de turismo em excursões. O decreto estabelece normas para a organização dos passeios, define funções dos profissionais e prevê fiscalização das atividades em todo o estado. De acordo com o texto, as excursões turísticas passam a seguir diretrizes administrativas mais claras, com exigência de acompanhamento por guia de turismo regional devidamente cadastrado no Cadastur, principalmente em visitas a atrativos e roteiros turísticos. A medida tem como objetivo garantir mais segurança aos visitantes, qualificar o serviço prestado e valorizar o patrimônio cultural e ambiental do estado. A regulamentação também detalha quem deve organizar as excursões e em quais casos a presença do guia é obrigatória ou dispensada. Entre as exceções estão passeios individuais, viagens entre familiares e excursões escolares sem finalidade comercial. Então, hoje, ver a lei do guia de turismo, a obrigatoriedade do guia de turismo nas excursões, para nós petropolitanos tem um peso a mais, porque agora a nossa causa ela virou uma causa estadual e está beneficiando todos os profissionais do estado do Rio de Janeiro. O decreto ainda prevê fiscalização com caráter educativo e possibilidade de aplicação de penalidades em casos de descumprimento das regras. A nova norma entra em vigor em até 180 dias após a publicação. E nesse contexto, ainda se torna importante destacar a diferença entre o guia de turismo, profissional regulamentado e cadastrado, de outras atividades não reconhecidas oficialmente. Profissional que é regulamentado pelo Ministério do Turismo para conduzir turistas é o guia de turismo, né? Então, eu sou guia de turismo, meus colegas que recebem os turistas em Petrópolis são guias de turismo. O guia turístico, ele é o folheto, né, papel que divulga informações turísticas. Então, quando você chama o profissional de guia turístico, você está se referindo ao papel, né? Em Petrópolis, destino consolidado do turismo fluminense, a atuação dos guias abrange diferentes segmentos, como turismo histórico, cultural, cervejeiro, pedagógico, rural e religioso. Mesmo assim, ainda é comum a chegada de excursões operando de forma irregular, o que reforça a importância da regulamentação e da atuação de profissionais devidamente cadastrados. Então, com isso, com o decreto também, a gente visa combater o turismo irregular, a pirataria no turismo. Então, o nosso turismo ele passa a ser um turismo mais profissional, mais responsável, de acordo com a lei também, gerando emprego e renda para os nossos guias de turismo que são cadastrados. Além disso, a medida também abre espaço para a geração de empregos na cidade, especialmente em períodos de grande movimentação turística. Eventos tradicionais, como, por exemplo, o Natal Imperial e a Bauerfest, que ano após ano bate recordes de público, reforçam a importância da organização e da profissionalização do setor. Com esse decreto, a gente imagina com certeza que vai ser muito benéfico para os guias aqui, porque nós temos mais de 200 profissionais no cadastro em Petrópolis, e esses profissionais eles estão mudando de profissão justamente por não ter emprego, por não terem essa renda certa, né? Então, com a lei, a gente imagina que isso vai auxiliar bastante e os nossos profissionais eles vão ter emprego e renda.
Agora a gente muda de assunto para falar sobre criminalidade, porque um homem de 84 anos foi preso na terça-feira em Petrópolis após o cumprimento de um mandato de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele era procurado desde 2017 pelo estupro de um menor de idade na cidade Espera Feliz, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o acusado na rodoviária do Bingen, em Petrópolis, onde o homem tentava ir para o município do Rio de Janeiro. O acusado foi capturado após uma troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Polícia de Campos dos Goitacazes e Petrópolis, além da Delegacia da Polícia Federal de Campos. O homem era foragido desde 2017 pelo crime de estupro de vulnerável contra um menor de idade no município de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ainda segundo a polícia, o autor não apresentou resistência e foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi preso e permaneceu à disposição da Justiça. E você vai ver depois do intervalo. TCRJ cobra a Prefeitura de Petrópolis por atraso em plano habitacional. Homem é preso por envolvimento com tráfico de drogas em Itaipava. Petrópolis registra aumento nos casos de influenza em março. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas em uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em Itaipava, na manhã de terça-feira, na localidade conhecida como Vila do Denite. A operação foi realizada na Estrada do Contorno após denúncias que apontavam a atuação do suspeito no tráfico de drogas da região. Durante a abordagem, os policiais encontraram pinos de cocaína com o homem e, após buscas, localizaram um esconderijo utilizado para armazenamento de drogas nas proximidades da residência dele. No local, foram apreendidos 32 pinos de cocaína, além de um aparelho celular. Segundo os agentes, a droga estava escondida em um compartimento improvisado e era fracionada conforme a demanda de usuários, o que caracteriza a dinâmica do tráfico local. De acordo com as investigações, o suspeito de 38 anos possui um extenso histórico criminal, com passagens e condenações por tráfico e associação para o tráfico, além de registros por posse de entorpecente. Por essa razão, o homem foi preso em flagrante, enquadrado por tráfico de drogas e encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis conclua em até 60 dias o processo de licitação para contratar a empresa responsável por elaborar o novo plano local de habitação de interesse social. A decisão faz parte de um documento que o Correio da Manhã teve acesso. A medida foi tomada após o tribunal identificar falhas na política habitacional do município, incluindo a ausência de um plano atualizado, documento essencial para o planejamento de moradias populares e para o acesso a recursos federais. O processo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado aponta que Petrópolis deixou de cumprir metas previstas no Plano Local de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2012, que tinha validade até 2023. De acordo com a auditoria, das 31 metas estabelecidas, apenas 5 foram totalmente cumpridas. Além disso, após o fim da vigência do plano, a Prefeitura não elaborou um novo documento. Sem um plano atualizado, o município fica impedido de acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social voltados para projetos de moradia. O plano é o principal instrumento de planejamento da política habitacional. Ele define ações para reduzir o déficit de moradias, regularizar áreas ocupadas e integrar as comunidades à cidade. Sem esse plano, o município perde o acesso a recursos federais e tem mais dificuldade para desenvolver projetos de política habitacional. Em uma decisão anterior de fevereiro de 2025, o TCE já havia considerado a representação e determinado que a Prefeitura concluísse a licitação para a contratação de uma empresa responsável por elaborar o novo plano. Agora, após uma nova análise, o tribunal entendeu que houve um avanço parcial, mas ainda insuficiente. Diante disso, o tribunal decidiu dar um prazo de 60 dias para a conclusão da licitação, exigir o envio de documentos que comprovem o resultado do processo, determinar que as informações sejam divulgadas no portal da transparência e cobrar o registro dos dados no sistema fiscal do próprio tribunal. O TCE também fez um alerta importante. Se forem identificados erros graves no planejamento ou na condução da licitação, como negligência, imperícia ou imprudência, os responsáveis podem ser punidos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o certame foi realizado no dia 14 de novembro de 2025. As propostas recebidas pelo município já foram analisadas por uma comissão julgadora. Na sequência, foram apresentadas impugnações pelas empresas derrotadas, que também já foram analisadas e respondidas. Além disso, o município estima que o processo de licitação e homologação do resultado seja concluído até o fim de abril. E olha, Petrópolis registrou em março 39 casos de influenza, sendo 12 internações em decorrência do vírus. O número chama atenção, visto que em fevereiro, segundo a Secretaria de Saúde, apenas um caso foi registrado na cidade imperial.
Os dados são da Secretaria de Saúde de Petrópolis. Em janeiro de 2026, nenhum caso de influenza foi registrado e, em fevereiro, houve apenas um, que levou à hospitalização do paciente. Já em março, o número aumentou drasticamente, com 39 casos de influenza e 12 internações em decorrência do vírus. Esse aumento não é só em Petrópolis. O novo boletim Infogripe da Fiocruz alertou para o crescimento da circulação do influenza A no país, antes da sazonalidade convencional. Isso porque o vírus costuma apresentar alta atividade no outono e no inverno. O boletim também indicou que a influenza avança em nível nacional e impulsiona a síndrome respiratória aguda grave, a CIRAG. O aumento do número de casos de pacientes com CIRAG, além de ser causado pela influenza, também é impactado pelo crescimento de casos de rinovírus. No mês de fevereiro, em Petrópolis, foram registrados 6 pacientes com rinovírus, todos com necessidade de internação. Em março, o número cresceu e a cidade registrou 17 casos e 17 internações. Mas a alta de casos graves por influenza A para essa época já não é tão esperado. Geralmente a gente começa a observar o início do aumento desses casos agora no início do outono, mas a gente tem observado aí um crescimento desses casos graves já faz aí algumas semanas. Outra doença respiratória que chama a atenção é a Covid-19. Em Petrópolis, foram confirmados 92 casos da doença em fevereiro, enquanto em março foram 68. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 20 de março, 2.153 doses de vacina contra a Covid-19 tinham sido aplicadas. É bom lembrar, que a principal forma de proteção contra os casos graves e também óbitos por esses vírus é a vacinação. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, a campanha nacional de vacinação contra a influenza está prevista para iniciar no dia 28 de março. A mobilização nacional se estende até o mês de maio. Então é fundamental aí que a população dos grupos prioritários, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, que se vacinem aí assim que essa vacina estiver disponível nos postos de saúde. A pesquisadora ressaltou ainda a importância de utilizar máscaras e ficar isolado em caso de sintomas das doenças respiratórias. Para diminuir aí as chances de transmissão desse vírus respiratório para outras pessoas. E também a gente pede aí para as pessoas que moram nesses estados com alta de casos de SRAG, que usem máscaras em locais mais fechados e com maior aglomeração de pessoas. E você vai ver depois do intervalo. O valor máximo de revenda da gasolina aditivada chega a R$ 7,59 em Nova Friburgo. Após furto, comerciante mobiliza campanha solidária em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O valor máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 em Nova Friburgo na terceira semana de março. Com isso, o PROCON da cidade iniciou uma operação de notificação em todos os postos de combustíveis de Nova Friburgo. O preço, quando comparado com a segunda semana, aumentou 30 centavos para o consumidor. O PROCON de Nova Friburgo iniciou uma operação por determinação da Procuradoria-Geral do município de notificação individual em todos os postos de combustíveis da cidade. O preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 na terceira semana de março. Este valor aumentou 30 centavos se comparado com a segunda semana, quando o preço máximo de revenda estava em R$ 7,29. A nossa ação tem percorrido posto a posto, anotando e exigindo que todos os fornecedores, todos os postos, entreguem para a gente as notas de compra dos últimos 90 dias dos combustíveis. De acordo com o PROCON, a medida visa garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a transparência nas relações de consumo, com a previsão de que todos os estabelecimentos varejistas do setor no município tenham sido devidamente notificados até o fim da última semana. Segundo o órgão, a iniciativa é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 39, que proíbe o aumento de preços de produtos ou serviços sem justa causa. Com esses dados, a gente vai poder entender quais foram as causas que ensejaram o aumento do preço dos combustíveis. É importante frisar que o PROCON de Nova Friburgo ele realiza mensalmente o controle dos combustíveis na cidade. E a partir disso, a gente consegue identificar condutas abusivas ou não. O PROCON de Nova Friburgo informou que 34 postos de combustíveis foram notificados durante a operação. O órgão estabeleceu um prazo improrrogável de 10 dias para que os postos apresentem as notas fiscais solicitadas. Segundo o PROCON de Friburgo, a partir disso, será possível avaliar o motivo dos aumentos abusivos dos combustíveis.
Após o recebimento e a análise técnica dos documentos solicitados, o PROCON, sob orientação da Procuradoria, vai avaliar as justificativas apresentadas pelos estabelecimentos. Caso sejam identificadas irregularidades ou práticas abusivas, a administração municipal vai tomar medidas cabíveis para coibir tais abusos e assegurar o equilíbrio do mercado local. Se os postos estão aumentando de forma abusiva, se eles estão tendo esse repasse através das fornecedoras de combustível, das distribuidoras, a gente vai poder identificar da onde e o porquê desse tipo de aumento. Ainda na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina comum chegou a R$ 7,29 e contabilizou um aumento de 20 centavos se comparado com a segunda semana. O valor médio de revenda contabilizou um aumento de 11 centavos na terceira semana, quando o preço chegou a R$ 7,07, de acordo com o levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Uma comerciante de Petrópolis recorreu à solidariedade para superar um prejuízo inesperado. Após ter a loja de beleza e cosméticos invadida e a vitrine quebrada durante um furto na rua Visconde do Bom Retiro, na rua Tereza, ela criou uma vaquinha para arrecadar recursos e garantir a segurança do estabelecimento. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de março, na rua Visconde do Bom Retiro, via que dá acesso à rua Tereza. Na ocasião, as câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher quebra a vidraça e, em seguida, outras pessoas entram no local para cometer o crime. Além dos produtos levados, a destruição da porta de vidro aumentou o prejuízo da comerciante, que agora busca apoio para se reestruturar. Por esse motivo, Flávia Moreira, que é responsável pela loja, criou uma vaquinha online com o objetivo de custear o reparo da vitrine e reforçar a segurança do local. Segundo ela, qualquer valor já ajuda. E quem não puder contribuir, pode ajudar compartilhando a campanha. A chave Pix é o CNPJ de número 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Mais uma vez, 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Quem puder ajudar, esse é o número e será muito bem-vindo. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E eu já adianto aqui que para essa quinta-feira as previsões seguem muito parecidas em todas as cidades da nossa região de cobertura. Começando, como de costume, por Nova Friburgo, a quinta-feira na cidade será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis segue essa mesma tendência. O dia será de sol com algumas nuvens. Para a noite, a previsão é de poucas nuvens. E as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis também não tem previsão de chuva para essa quinta-feira. O dia na cidade será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E olha, gente, diferente da região serrana, a região centro-sul do estado tem previsão de chuva para essa quinta-feira. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, a chuva para e o tempo fica firme, enquanto os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. E agora, para finalizar, em 3 dias, a quinta-feira será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. À noite haverá pouca nebulosidade, enquanto os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima!
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br, ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.